Então, fechemos nossos olhos. E vamos trazer à frente sempre a figura serena, bondosa de Jesus, nosso irmão maior. E agradecemos. Agradecemos por estarmos aqui, novamente, juntos, nesse trabalho. É pequeno, mas é um trabalho. Então, todo o trabalho que fala de Jesus edifica, engrandece, ilumina. Porque Jesus falou tanta coisa, e tanta coisa não foi registrada. Tanta coisa não foi mencionada pelos evangelistas. Ele falou tanto, explicou tanto, ensinou tanto, e ficou tão pouco registrado. E do que ficou registrado, tão pouco foi aprendido pela humanidade. Precisamos, então, buscar cada vez mais, entender cada vez mais e praticar cada vez mais. Que assim seja, graças a Deus. Então, pessoal, Sandra, tudo bem? Áurea, tudo bem? Maria Leone, tanta gente aí. Então, estamos de volta e hoje vamos falar do centurião de Cafarnaum. Muita gente já ouviu falar, mas não conhece bem a passagem, os detalhes, porque para nós, aqui, normalmente a gente fala a casca e não chegamos a entrar na semente, né? Não chegamos a saborear a polpa desse fruto e ficamos só por fora às vezes. Então é preciso a gente buscar detalhes da época, curiosidades da época, como as pessoas viviam naquela época, o que aquela mensagem daquela época traz para nós nos dias de hoje. Então nós temos que procurar colher o máximo possível daquilo que ele falou há 2000 anos atrás. Então, vamos buscar isso? Vamos lá, todos nós juntos. Então, sempre procurando pensar Jesus agora, nos dias de hoje. Jesus, lá na Galileia, quando tinha 30 anos de idade, ele sai da sua cidade natal, nem é Natal, mas é onde ele foi criado o tempo todo, que era Nazaré, fica na Galileia, na parte alta. E aí ele se desloca até uma cidade chamada Cafarnaum. E dos 3 anos de distribuição desse ensinamento, dessa boa nova, 2 anos e 3 meses, mais ou menos, foi aí, em Cafarnaum, nessa cidade, né? Às vezes, se a gente pesquisar no mapa, tiver a curiosidade de procurar um mapa, lá de 2000 anos atrás, a gente vai se situar em tudo aquilo que nós vamos falando hoje, né? Cafarnaum fica bem juntinho ao Mar da Galileia. Ali, naquela região, naquela cidade, que hoje, infelizmente, é só ruínas, não tem nada, né? Tudo destruído. Passava uma via, um caminho, chamado Via Maris. Era muito importante essa via. Ela vinha do Egito, que ficava ao sul, rico, poderoso, subia pela Palestina, passava por Jerusalém, passava por Cafarnaum, dobrando para o leste, ele iria para a Síria. Dobrando para o oeste, ele iria para a Ásia Menor, que hoje conhecemos como Turquia. E aí ele ganhava a Europa, ia para a Grécia e seguia um pouco mais adiante. Então, era um local extremamente rico naquela época, em razão dessa riqueza que circulava por ali. Então, justifica a existência de uma coletoria de impostos. Ou, como podemos falar? O cobrador de impostos, tá? Então, nessa cobrança de impostos, esse imposto era remetido para Roma, né? E ali tinha essa coletoria de impostos, que quem tomava conta era Levi, que depois, começando a seguir Jesus, muda o nome para Mateus, tá? Então, naquela época, os deslocamentos das pessoas não era assim tão comum.
as pessoas ficavam restritas aos seus locais. O judeu normalmente se deslocava na época das festas, sobretudo na Páscoa, né? A Páscoa é que as pessoas se deslocavam e iam mais para o sul, onde fica Jerusalém. Então, essas caravanas comerciais, na verdade, foram aquelas que divulgaram para toda a região, fora inclusive da Palestina, os feitos de Jesus, aquilo que Jesus fazia. E aí todo mundo começava a tomar conhecimento daquilo que Jesus fazia ali, sobretudo ali na cidade de Cafarnaum, tá? Então, em razão de toda essa riqueza, todo esse movimento, se justificava, naquela época, a existência de uma guarnição militar. Por quê? Muita gente circulando, dinheiro circulando, impostos sendo cobrados. Então, ali existia uma guarnição. Era uma centúria instalada por Roma naquela região para verificar tudo isso. Vamos entender o que era centúria naquela época? Então, a live também é um pouquinho de cultura do passado. Vamos lá. Uma legião romana tinha legião, cerca de 6.000 homens, e era liderada por 6 tribunos militares. Isso, uma legião. A legião era dividida em 10 cortes, de 600 homens cada uma. Cada corte tinha 3 manípulos, 200 homens cada manípulo. Então, a corte dividida em 3 manípulos de 200 homens cada um. E cada manípulo era dividido em 2 centúrias, com 100 homens cada um, por isso centúria, né? Portanto, o centurião, que nós vamos falar, centurião lá de Cafarnaum, era o oficial que comandava uma centúria. Ele, o centurião, era o oficial de mais baixo posto entre os oficiais, né? A mais baixa patente, não posto, a mais baixa patente do exército de Roma. Equiparada, por exemplo, a um tenente, hoje, aqui no exército brasileiro, tá? Então, hoje vamos analisar um episódio em que Jesus, a pedido de um centurião romano, instalado em Cafarnaum, é solicitado a curar um servo seu, um escravo, tá? Esse acontecimento, quem quiser procurar, está narrado em 2 evangelhos. Mateus, procure capítulo 8 de Mateus, e procure capítulo 7 de Lucas, Mateus e Lucas. As narrativas desses 2 evangelhos, embora contemplem o mesmo acontecimento, divergem entre si quanto a alguns aspectos. Vamos ver. Eu vou ler o que está em Mateus. E diz assim: tendo Jesus entrado em Cafarnaum, chegou-se a ele um centurião, e dirigindo-se a ele, disse: Jesus, meu criado, jaz em casa paralítico e padecendo horrivelmente. Disse então Jesus: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, eu não sou digno que entres em minha casa, mas fala somente o verbo, e o meu criado há de sarar, porque também sou, falava o centurião, homem sujeito à autoridade militar, no caso dele, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai lá, e ele vai. E a outro: vem cá, e ele vem. E ao meu servo: fazei isto, e ele faz. A autoridade dele como centurião, como tenente. Ouvindo isto, Jesus admirou-se e disse aos que o acompanhavam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel encontrei tão grande fé. E digo-vos que muitos virão do Oriente, do Ocidente, e se sentarão com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes.
Então disse Jesus ao centurião: vai, vai, e como creste, assim te será feito. E naquela mesma hora sarou o criado do centurião. Então, Jesus reconhecendo a fé que aquele homem tinha. Mas não era só fé, a gente vai falar um pouco mais. Vamos para o texto de Lucas. Diz assim: um servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, o centurião enviou-lhe alguns dos anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar seu servo. E estes, chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: Jesus, ele é digno que lhe faças isto, pois ele ama, o centurião ama o nosso povo. Foi ele mesmo quem edificou a sinagoga para nós. Tem uma sinagoga em Cafarnaum, muito bonita. Ruínas também, mas muito bonita. Jesus foi com eles, com os anciãos. E quando já estava a pequena distância da casa, o centurião enviou-lhe amigos para dizer-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno que entres em minha casa. Por isso eu mesmo não me julguei digno de vir até ti. Mas fala ao verbo, e meu criado ficará são. Essa é a mensagem que o centurião mandou, né? Pois também sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai lá, e ele vai. A outro: vem cá, e ele vem. Ao meu servo: fazei isso, e ele faz. Ouvindo isso, Jesus admirou-se e, virando-se para a multidão que o acompanhava, disse: eu vos afirmo que nem mesmo em Israel encontrei tão grande fé. Regressando à casa, os que haviam sido enviados encontraram o servo em perfeita saúde. Vamos recordar. O centurião era pagão, gentil, adorava outros deuses, era romano. Então, ele não tinha o mesmo entendimento que o povo judeu tinha. Um único Deus, a quem Jesus veio para ensinar quem era esse Deus, né? Então, seguindo. Embora as narrativas sejam diferentes, Mateus e Lucas, elas não se invalidam, não, de forma nenhuma. Vamos fazer algumas considerações a respeito desse texto, tá? A primeira, que é Mateus, o evangelista Mateus conviveu com Jesus e possivelmente estava ali, né, acompanhando o acontecimento ou tomou conhecimento logo em seguida, tá? Então, a narrativa de Mateus deveria ser muito próxima daquilo que aconteceu. A segunda narrativa, o evangelho de Lucas. Esse evangelista não viveu com Jesus, não. Ele foi grande companheiro de Paulo de Tarso e escreveu tudo após colher informações com várias pessoas. Foi um repórter. Ele colheu várias informações e depois escreveu o Evangelho. A narrativa de Lucas tem pontos bastante coerentes também, muito coerentes. Nós vamos ver. A narrativa mostra um centurião com uma compreensão espiritual diferenciada dos demais gentios, pagãos. Ele tinha um entendimento diferente, né? Embora filiado à religião oficial de Roma, ele compreendia o mosaísmo, ou seja, o ensinamento vindo de Moisés, né? O judaísmo, que tanto, né, fala de um único Deus. Então, esse centurião devia compreender, olha que importância, que o espírito estava acima de qualquer divisão das religiões humanas. Acima de tudo, o espírito, não os rótulos, o conteúdo, né, que é importante. Tanto que ele, o centurião, havia edificado a sinagoga, que é um local de reunião religiosa
dos judeus. Ele, centurião romano, teria edificado, construído essa sinagoga. E esse comportamento do centurião havia lhe proporcionado a admiração e o respeito dos judeus ali de Cafarnaum, né? Outro ponto, a sua humildade. Dá para a gente perceber a humildade do centurião. Talvez essa humildade não tenha permitido a ele ir diretamente a Jesus. Humilde. Seria, né? Se comparasse com todos os oficiais romanos, seria autoritário, cheio de pompa. Ele não. Era diferenciado. Ele tinha um imenso respeito para com Jesus. Imenso respeito. Não sabia qual seria, ele, por exemplo, não sabia qual seria a reação desse profeta, na visão, né, dos judeus, desse profeta com relação a ele, centurião, que era um pagão. Ele preferiu ficar um pouquinho à distância, respeitando Jesus. Assim, foi que na narrativa de Lucas, os anciãos judeus se dispuseram a ir até Jesus em nome desse centurião e foram de bom grado, né? E ali a gente percebe que quando a pessoa faz o bem, ela acaba angariando simpatia das pessoas. Foi aquilo que aconteceu com o centurião. Ele fez o bem, respeitava, construiu a sinagoga, deveria ser mais do que um centurião, talvez um excelente amigo dos judeus ali, né? Então, na narrativa, Jesus, ao se aproximar da casa desse centurião, ele é avisado que ele, o centurião, não se julgava digno que Jesus entrasse na sua casa, né? Olha, eu não sou digno que você entre. Mandou alguém avisar. Então, na verdade, esse centurião estava respeitando de uma forma maravilhosa a condição de um judeu. Jesus era judeu. Às vezes a gente não para pensar. Jesus nasceu judeu, viveu judeu e desencarnou judeu, né? Então, o centurião romano, ele estava ali reconhecendo que Jesus, sendo judeu, ele não poderia entrar na casa de um pagão. O entendimento do judeu é que se ele entrasse na casa de um gentil, de um pagão, ele se tornaria alguém impuro, se misturaria. Assim como comer determinados alimentos, né? Tornaria o judeu impuro. Ele se contaminaria espiritualmente nesse ambiente. Por isso que o centurião diz: não sou digno que você entre na minha casa. Respeito o teu entendimento. Então, em ambas as narrativas, tanto Mateus como Lucas, fica demonstrada essa humildade e o reconhecimento desse centurião para com Jesus. Ele reconhece uma autoridade espiritual maravilhosa, acima da sua, centurião, acima da sua autoridade temporal, né? Que ele próprio, centurião, detinha sobre seus homens. Nós vemos na narrativa o centurião dizendo: olha, eu me dirijo aos soldados e mando. Vá lá, e ele vai. Vem aqui, ele vem. Faz isso, ele faz. Então ele reconhecia em Jesus uma autoridade superior, uma autoridade espiritual, uma autoridade diferente, né? Tão bonita. Então, compreendendo, ele diz, o centurião: mas fala o verbo, e meu criado ficará são, pois também sou homem sujeito à autoridade. Mando o soldado fazer, vai. E eu sei que você, Jesus, tem uma autoridade muito maior, que eu não consigo compreender, mas tem. Eu sinto essa autoridade. Então, outro ponto a ressaltar com relação a esse centurião: a humanidade daquele homem. Era extremamente humano. Não era autoritário.
Tinha autoridade, mas não se utilizava da autoridade para maltratar, para pisar nas pessoas. Então, nós vamos ver que, por exemplo, quando falamos da humanidade desse centurião, ele deveria ter vários servos, vários criados, vários escravos, né? E no caso dele vir a perder aquele escravo que estava doente, seria muito facilmente substituído. Morreu, morreu, enterra, pega outro, acabou. Mas não, ele amava aquela pessoa. Como devia amar aos demais. Era coração sensível, diferente, né? Então, diante da beleza espiritual daquele militar romano, Jesus diz a todos aqueles que o acompanhavam, né? Eu vos afirmo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Ele tinha uma autoridade que poderia pisar em Jesus, mas ele pede com humildade e acredita com o coração fervoroso. Jesus, uma palavra sua e ele será curado. Eu acredito nisso. É por isso que Jesus diz: nunca vi tamanha fé em Israel. Quando falamos que Jesus ele veio para o judeu, eu vim para o judeu. E Jesus falou, afirmou várias vezes: eu vim para a ovelha desgarrada de Israel. Já chegamos a falar em alguma outra live isso, né? Jesus, de fato, veio, em primeiro lugar, para o judeu. Mas por quê? Tinha preferência? Jesus ama a todos de forma igual. Jesus ama desde aquele que faz o melhor na caminhada. Vamos procurar um exemplo aqui. Elias, o profeta Elias, que depois, na época de Jesus, vem como João Batista. E Jesus afirmou: não há ninguém maior dentre os nascidos de mulher, ou encarnados, né? Entre os nascidos de mulher, que João Batista, que Elias. Ou seja, era um espírito grandioso. Jesus amava intensamente Elias. Como amava intensamente qualquer escravo. Ele não fazia a menor diferença. Nada. Ele ama de uma forma igual. Porque Jesus tinha dentro dele o amor universal. Ama a todos, indistintamente. Então, Jesus amando a todos indistintamente, ele não veio dando preferência por amor ao judeu. Não. Ele amava da mesma forma o judeu e o pagão, o gentil. Então, por que ele diz que veio para o judeu? Porque Jesus, ele veio trazer um sentido para aquela lei. É aquela lei que ele deixou, a lei moral, os 10 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, honrar pai e mãe, aquela coisa toda, não matar, não roubar. Mas ele veio para corrigir, dar sentido à lei mosaica, que foi aquela implantada por Moisés. Ele teve necessidade de fazer isso. Era uma lei dura, que até contrariava a lei moral, que é a espiritualidade que Jesus deixou na época de Moisés. Mas Jesus vinha para modificar por quê? Porque ele trazia uma lei diferente, uma lei de amor. O judeu precisava cumprir os mandamentos deixados, mas cumprir com amor, que ele não conseguia fazer isso. Então, por que não matar? Porque amo. Por que não roubar? Porque respeito, porque amo a pessoa. Então, Jesus veio para orientar o judeu sobre esse Deus maravilhoso, que o judeu já tinha o embrião desse entendimento, mas não conhecia bem. E respeitava Deus, mas por temor, não por amor. E Jesus veio para ensinar o amor por esse Deus. E eu não consigo amar Deus
dizer a ele que o amo, se eu não amo o irmão? Nenhum pai quer que você diga, você, filho dele, eu te amo, pai, mas eu não gosto muito do meu irmão. Isso é não amar o pai, porque o pai quer que os irmãos estejam unidos, se respeitem, apesar de todas as diferenças. Então, Jesus veio para orientar os judeus, porque eles já tinham um entendimento desse Deus único. Precisava melhorar. Então, Jesus teria muito mais facilidade para orientar os judeus sobre esse Deus de amor. Tudo aquilo que Jesus falou, se fosse entendido pelos judeus, milhares e milhares e milhares de professores sairiam a campo distribuindo esse Deus de amor para toda a humanidade. Não aconteceu. Prevaleceu no meio do judeu, acima de tudo, o orgulho, a teimosia, aquele Deus do passado, aquele Deus vingativo que era tão mencionado no Velho Testamento. Poucos seguiram Jesus. Poucos entenderam Jesus. E aí, como é que fica? Se poucos entenderam, se poucos compreenderam que Jesus trazia um ensinamento de amor para adequar aquela lei antiga ao amor, poucos entenderam. E agora? Como distribuir ao mundo? Precisava distribuir. Jesus, por exemplo, no caso do centurião romano, ele percebeu no coração desse gentil, desse romano, desse centurião, uma fé que faltava no coração dos judeus. Poucos conseguiram adaptar. Então, aí ele percebeu que a expressão assim um pouquinho é brincadeira, tá? Jesus teve que apelar para o plano B. Qual é o plano B? Ele trazia no bolsinho da túnica um plano B. Não deu certo com o judeu? Pessoal, vamos buscar o gentil. Aquele que adora tantos deuses, ele vai compreender um Deus único e depois a lei de amor por Jesus. Daria um pouquinho mais de trabalho, e deu. Mas paciência, era o que tinha. E aí nós vamos ver figuras importantes, por exemplo, logo no início, Paulo de Tarso, discípulo dos gentios, que vem e leva a mensagem de Jesus para fora de Israel. Se permanecesse lá em Israel, só, ali, preso, não sei se vingaria. Tão poucos aceitaram. Era preciso, então, levar para fora. E ali estava um centurião romano, dando o exemplo para aqueles judeus que estavam ali ao lado, que era para aceitar, sim, a aproximação com o gentil. E acabou acontecendo isso. De uma forma tão bonita, que nós vamos ver, depois, outro dia vamos comentar, também um episódio envolvendo outro centurião, outro tenente, só que em outra cidade, uma cidade chamada Cesareia Marítima, às margens do mar Mediterrâneo. Jesus já havia sido morto. E aí, Pedro, que era judeu e que ainda tinha tanta dúvida com relação a levar a mensagem de Jesus, já morto, a mensagem de Jesus para fora, ele era reticente, segurava. E agora? Ele entendia que não. E Paulo de Tarso entendia que sim, óbvio, né? Paulo de Tarso era de fora. E percebendo que lá fora muitas pessoas se entusiasmavam com aquela mensagem, vamos ver um episódio que acontece em Cesareia Marítima, quando Pedro, sendo tocado no seu coração com relação a não fazer as diferenças, uma visão que ele teve, ele é chamado para ir para a casa desse outro centurião, que é chamado Cornélios, que morava em Cesareia Marítima. E quando Pedro chega às portas da casa desse centurião, não deveria entrar. Era judeu, como judeu,
entrando na casa de um gentil, ele se contaminaria. E aí, o que acontecia? Ficaria impuro? Só que Pedro já tinha sido tocado no seu coração. Aquela visão que ele teve, dizendo que Deus não faz diferença entre as pessoas, tudo é puro na criação do Pai. E aí Pedro, chegando às portas da casa desse centurião Cornélios, lá em Cesareia Marítima, às margens do mar Mediterrâneo, convidado a entrar, Pedro diz: olha, até ontem eu não entraria. Não entraria porque isso me tornaria impuro. A partir de hoje eu entro, porque entendi que todos somos iguais. Então, a partir daí, a possibilidade de levar a mensagem de Jesus para fora, para chegar no coração daqueles que nunca haviam entendido um Deus único. Chegou e foi para fora. Paulo de Tarso fez viagens maravilhosas. E aí nós vamos ver a mensagem de Jesus ganhando espaço, né? Vendo esse episódio com esse centurião romano de Cafarnaum, e depois também esse centurião romano na Cesareia Marítima, a gente tem que parar e refletir, pensar. Vamos ver esse episódio desse centurião romano lá de Cafarnaum, trazer para os dias de hoje. Vamos ver como que acontece. O centurião romano de Cafarnaum pediu a intercessão de Jesus para um escravo seu, tá? Então vamos trazer isso para os dias de hoje. Como nos entendemos nos dias de hoje com Jesus, quando vamos até Ele para pedir, por exemplo, algo em favor de alguém que nós amamos. Vamos até Jesus, pedindo algo, um socorro para alguém que nós amamos. Pedimos com essa humildade que esse centurião tem, com essa serenidade que esse centurião demonstrou? Será? Muitas vezes, nós vemos pessoas se dirigindo a Deus, a Jesus, exigindo a cura. Não pedindo, exigindo a cura. Exigindo a solução das suas dificuldades, daquilo que o aflige. Eu peço, mas eu quero. Nós vemos aí, vamos determinar a cura, vamos determinar a solução. Não acontece assim. Não acontece. E quando não atendidas, essas pessoas, muitas vezes acabam se desiludindo. Desiludindo com Deus, com Jesus. E muitos dizem: perdi a fé. Perdi a fé. Olha, meu pai faleceu, meu pai desencarnou, eu pedi para que não, e ele partiu. Olha, eu não acredito mais em Deus. Não. A humanidade, muitas vezes, infelizmente, imagina que a espiritualidade maior está à sua disposição. E quando não acontece aquilo que eu pedi, aquilo que eu exigi, e digo, perdi a fé, talvez nem tivesse a fé. Talvez não tivesse a verdadeira fé. Aquela fé construída sobre a rocha, não sobre a areia. A verdadeira fé que compreende que as dificuldades estão aí. Todo mundo tem dificuldade. Todo mundo tem dores. Todo mundo tem doença. Todo mundo tem alguém, um ente amado, que partiu. E aí, eu vou perder a fé porque tive uma dificuldade? Se eu perdi a fé porque talvez não a tivesse, né? E aí nós queremos, não compreendendo isso, queremos a solução de tudo. Não, Jesus, soluciona tudo, hein? Não quero meia boca, não. Eu quero que solucione tudo. E às vezes não leva em conta as pessoas a questão, por exemplo, do merecimento. Eu exijo, mas será que mereço? Será que necessito daquilo? Muitas vezes estamos pedindo aquilo que não merecemos.
Estamos exigindo aquilo que não necessitamos. Eu peço tanta coisa, olho para aquilo que eu quero, que eu entendo necessitar, mas faço vistas grossas a tudo aquilo que eu tenho, tudo aquilo que ele me concede. E aí eu fico como aquele filho emburrado, porque ele não deu aquele agrado. Mas eu tenho tanta coisa, né? E não percebo, não compreendo que muitas vezes o que nos vai fazer crescer, espiritualmente falando, é exatamente a continuidade da dor, da doença, do sofrimento. Está aí, mas eu quero me livrar. Não, tira. Eu não quero essa doença, me tira. Mas talvez aquilo que vai me fazer crescer é exatamente a doença. É ela que vai me trazer entendimento, paciência, luta, resignação. Me lembro de uma coisa que foi quem declarou isso, quem falou isso, foi o ex-prefeito de São Paulo, Bruno Covas, né? Quando descobriu o câncer, ele disse assim: minha doença permitiu que eu me reencontrasse comigo mesmo. Obrigou-me a selecionar o que realmente importa, o que vale a pena na vida. Mas a gente não quer a doença. Existe no Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala do sofrimento, o bem sofrer e o mal sofrer. Mas é sofrimento, os dois é sofrimento. Porque a dor, uma doença, leva a uma dor, né? Tem o bem sofrer e o mal sofrer. O que é bem sofrer? É aquela dor que eu aprendo a aproveitar. Cresço com ela. Me faz, como o Bruno Covas falou, né? Me fez encontrar comigo mesmo. Me fez descobrir, selecionar as coisas que realmente importam. Isso é bem sofrer. Mas continuava com a dor? Continuava. E devia doer muito? Devia doer muito. Sem sombra de dúvida. E o mal sofrer? É aquele que não suporta a dor, que está indignado, se sente injustiçado, põe a culpa em Deus. A dor vai doer muito mais. Ele agrava a intensidade da dor. Porque não é só a doença, é a revolta, a falta de entendimento, o desânimo. E aí ele vai sofrer mesmo. Por isso que Jesus disse: comigo, o jugo é suave e o fardo se torna mais leve. Ele não disse que carregaria o fardo. Não, de forma nenhuma. O fardo é meu, o fardo é seu, a doença é minha, a doença é sua. A dificuldade financeira é minha, a dificuldade financeira é sua. A partida de um ente amado aconteceu comigo, aconteceu com você também. Como encarei isso tudo? Se encarei de uma forma positiva, compreendendo, né, a dor que Bruno Covas disse, me fez reencontrar comigo mesmo, valeu a pena. Valeu a pena. Cresci com isso. Se me indignei, se me revoltei, agravei a minha dor. Só que muitos não entendem isso ainda, né? Porque a maior parte ainda é exigente, é incoerente, é ingrata, é cega, não raciocina, não entende esse Deus, não entende essa obra desse Deus. Se estamos aqui, e todos nós sabemos, desde o instante que nascemos, quando viemos ao mundo, nós sabemos que não viemos aqui para ficar. Em algum momento vamos embora. E aí eu vou me revoltar por quê? Se Deus não mudou a regra do jogo, a regra continua a mesma. Mas agora cresci e não quero mais ir embora. Eu que estou querendo mudar a regra do jogo. Aí tem uma doença. Daqui a pouco eu tenho que desencarnar e vou desencarnar em algum momento. Vou me revoltar com ele?
A regra estava dada desde o início. Nascemos, vivemos e desencarnamos, morremos. Então, vou lamentar, colocar a culpa em Deus porque meu pai partiu. Eu sabia que ia partir. Ah, como eu vou partir, meus filhos vão ter que entender. Como se um filho meu partir antes, eu tenho que entender. Não existe algo estabelecido. Não, o pai parte antes do filho. Não tem essa regra. Cada um vem para cumprir uma etapa. Normalmente, aquele que tem pouco a ajustar, que veio para ajustar muito pouco, talvez seja aquele que parta antes. Daí se explica, muitas vezes, o filho que partiu antes do pai. Ele ajeitou tudo, cumpriu sua tarefa, volta para pegar uma outra lição para retornar depois, né? Então, essa falta de entendimento é que faz o homem sofrer. Essa falta de entendimento é que faz do homem alguém ingrato, revoltado contra Deus, contra Jesus, contra a espiritualidade. Essa falta de entendimento que faz o homem sofrer mais. Vamos contar uma historinha. A historinha, eu sempre entendo que é tão importante, porque ela abre a nossa mente. Vamos a uma historinha há 2000 anos atrás, né? Quando nós dissemos que tudo aquilo que aconteceu com Jesus não chegou a ser narrado, não chegou a ser escrito, os evangelhos colheram tão pouco da passagem de Jesus, a ponto de João falar, né? Olha, se fosse escrever tudo que Jesus falou, não tinha espaço para tanto livro. João falou, hein? Evangelista João. Então, muito daquilo que Jesus falou, muito daquilo que aconteceu com Jesus há 2000 anos atrás, é trazido a nós através da mediunidade, através da intuição. Muita gente capta isso. Numa igreja, o padre, o pastor, muita gente vai captando isso. Ensinamentos de Jesus que vêm para os dias de hoje. A mediunidade numa casa espírita é farta nisso, trazendo essas passagens, essas orientações. E aí, nós vamos ver vamos continuar aqui. Vamos continuar, acredito que esteja ainda acompanhando o Instagram. Mas há uma historinha que deixa muito claro isso, muito claro, que Jesus, há 2000 anos atrás, quando ele estava prestes a fazer um sermão, os discípulos chegaram até ele, cada um trazendo um doente. Jesus se preparava e os doentes vinham ao lado do discípulo. E o discípulo dizia: mestre, olha, esse aqui tem essa doença. Ah, mas e aí? Não cura, Jesus, você pode. Aí vinha outro e dizia: Jesus, esse aqui tem essa doença, cura. Calma, não é a hora. Vinha outro e dizia: Jesus, ele tem uma doença. Calma, ainda não é o momento. Mas insistiram tanto que Jesus, de repente, fala: olha, vocês venceram. Trouxeram os doentes, colocaram sentados, e Jesus curou, um a um. E Jesus se preparava para fazer o sermão. E, de repente, cada discípulo saía dali com seu ex-doente e falava para ele: olha, Jesus vai falar coisas maravilhosas. Sente aqui, ouça. E o ex-doente dizia: olha, até gostaria, mas não vai dar tempo. É que eu deixei as cabras pastando, eu deixei minha esposa sozinha, tal. Arranjavam 1000 desculpas
e não ficaram ouvindo Jesus. E foram embora. E Jesus fez o sermão. Logo após o sermão, os discípulos vão até Jesus e dizem: Mas Jesus, não entendemos, não compreendemos. Olha, você os curou e eles foram embora. E Jesus diz: Por isso que eu não queria curar. Sabe por quê? Porque o que os prendia, o que os ligava ao alto, eram as dores aqui embaixo. Libertos das dores aqui embaixo, eles se desligaram do alto e não continuaram mais. Assim ocorre com muitos de nós. Exigimos, queremos a cura, mas talvez se a cura vier, nos desliguemos da dor e nos desliguemos do amor. Porque o que nos ligava aqui, lá em cima, eram as dores aqui de baixo. Então, vamos pensar nisso. Mas pensemos bem. Combinado? Vamos então à prece de encerramento, pedindo para que Jesus esteja sempre conosco, nos acompanhando e nos dando força para que superemos as nossas dores. Fechemos os nossos olhos e agradeçamos a Jesus por estar conosco, pelas orientações, pelo carinho, pela amizade. Agradecemos a Jesus e ao Pai pela família, pelos amigos, pela oportunidade de estarmos aqui, reunidos em seu nome. Agradeçamos então a oportunidade da vida, desta vida, enquanto ela estiver aqui, enquanto estivermos aqui. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, amigos. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, todos nós, e que na semana que vem possamos estar novamente juntos. Grande abraço, pessoal.